O pastor Maurílio está aqui. E assim, nós fomos amigos de seminário, assim, nós estudamos juntos. Eu tive esse privilégio de ter esse amigo, esse companheiro, durante alguns anos. E assim, pastor Maurílio, vai vir aqui, cara. E eu quero que você estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Como você percebeu, as nossas crianças vão ficar conosco, tá? Deixe sua criança aí com você. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do pastor Maurílio. Te agradeço, Senhor, pela sua casa, tudo que é chamado pelo nome do teu filho. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame bênção e sabedoria sobre ele. Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ter o teu filho aqui conosco, comemorando os nossos 15 anos conosco, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoe a igreja que ele deixou, os eventos que hoje tinham na igreja, e ele com tanto carinho veio aqui compartilhar conosco. Continue abençoando o pastor Maurílio, Senhor. Em nome de Jesus, e muito obrigado por esse momento. Amém e amém. Senhor, fique à vontade, a casa é sua. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Eu tive a graça de estudar com o Gabriel e tive a graça de ser professor do pastor Ricardo. Então, para mim é um privilégio estar aqui essa noite, principalmente pela ocasião. Eu me reconheci em muitas coisas. Eu também abri um ministério na garagem da minha mãe. Eu e mais 8 pessoas, com menos de 60. E eu também passei por todos esses processos que eu vi vocês expondo aqui. Quando o Gabriel me convidou, eu tive 2 preocupações. Eu pensei que 2 tarefas seriam importantes a pregar para uma igreja que está aniversariando. A primeira seria contribuir para a edificação pessoal de cada irmão. Isso é uma obrigação de todo pastor, de todo pregador. A palavra que é lançada sempre deve ser para a edificação das pessoas. E tive uma segunda preocupação, uma segunda tarefa, que seria ofertar uma estratégia para a liderança da igreja. No entanto, eu sou um péssimo estrategista. Eu decido fazer alguma coisa, eu fecho os olhos, saio correndo e faço. Então, eu pensei, puxa vida, mas que estratégia que eu posso apresentar para os irmãos? Nesses tempos que a gente tem vivido aí de estratégias humanas, de estratégias de coach, de crescimento empresarial e essas coisas todas, coisas que eu não sei, que eu não domino, que eu não utilizo, eu pensei, por que não trazer uma estratégia da igreja primitiva? Não foi a igreja que deu certo? Não foi a igreja que cresceu e chegou até aqui onde nós estamos? Correndo o risco da minha mensagem ser muito simplória, muito simples, eu vou falar de algo simples, a igreja do Novo Testamento, de como ela surgiu, qual o contexto desses irmãos iniciaram a pregação do Evangelho. Primeiro, não tinha democracia nenhuma. O Império Romano dominava e eles eram escravos, dominados. Segundo, corrupção do judiciário. Os juízes vendiam sentenças, os juízes eram comprados. Terceiro, contexto pecaminoso nacional. O Império Romano, ele tinha alguns valores que eles cultuavam: idolatria, homossexualismo, violência, corrupção. Então a igreja de Cristo nasce nesse contexto. A igreja de Cristo nunca precisou de perfeição para ela existir, até porque ela não é feita de pessoas perfeitas. Todos nós que fomos chamados éramos pobres, segundo a carne. Paulo vai dizer que não éramos sábios, segundo a carne, que Deus escolheu aquilo que seria rejeitado pela sociedade. Então a igreja, ela se desenvolveu e ela cresceu confiando no seu Senhor,
tinha obediência, por isso a igreja cresceu. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos ver por que a igreja cresceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 42. Diz assim a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, essa é a sua palavra, e nós pedimos que ela não volte vazia, mas que ela atenda ao propósito para o qual ela foi lançada. Que o seu Espírito Santo se encarregue de edificar os irmãos, de fortalecer a liderança, de, ó Deus, colocar para cima aquele que está para baixo, de colocar ânimo e vigor nos corações, pois nós cremos que o Senhor é o fundamento da igreja, e é no Senhor que nós confiamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nada pode ser mais estratégico e edificante do que o que aconteceu com essa igreja. Eles perseveravam. A igreja surgiu em Jerusalém. Eles se reuniram na escadaria do templo. Uma grande multidão. Veio uma grande perseguição. E com uma grande perseguição a igreja foi dispersa. Uma parte foi para Samaria, outra parte foi para Antioquia, outra parte foram para as outras partes ali de Canaã. E a igreja não se dissolveu. Mesmo com seus membros dispersos, a igreja se multiplicou. Por quê? Porque ela perseverou. Ela não arredou o pé. Ela não se dobrou diante da perseguição. Ela não se enfraqueceu diante de todo o mal que o Império Romano e os líderes religiosos do judaísmo empreenderam contra a igreja. Mesmo tendo matado um dos grandes intelectuais da igreja, Estevão, a Bíblia diz que nem Paulo não conseguia discutir com Estevão. Eu fico imaginando, gente, por que Deus não deixou esse rapaz vivo? Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. E quando os homens ofereciam a Deus um sacrifício, eles tinham que oferecer o melhor que eles tinham. E o melhor sacrifício a Deus foi Estevão. E essa igreja perseverava diante de todas as dificuldades. Por que eles perseveravam e em que eles perseveravam? Primeiro, eles tinham uma promessa. Jesus falou: eu vou para o Pai, vou preparar lugar e vou voltar e vou buscar vocês. Eles tinham a esperança da promessa, que é a mesma esperança que deve estar nos nossos corações. Se Jesus voltar daqui a 1 ano ou daqui a 1000 anos, a esperança nos nossos corações tem que ser a mesma, sabendo que Ele pode voltar a qualquer momento. Então nós vamos estar preparados, nós vamos perseverar na presença dEle. Isso é o que nos motiva. E essa perseverança ela era manifestada primeiro na doutrina dos apóstolos, no fundamento, no alicerce. Esse galpão, se você remover os alicerces, se você remover as colunas, ele vai cair. É o alicerce, é a coluna, é a viga que sustenta uma construção. O fundamento dos apóstolos. Que fundamento é esse? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Está lá em Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Jesus Cristo é o fundamento da sua igreja.
A igreja pode ter estratégias, a igreja pode ter visões, ela pode ter inclinações ministeriais, mas a igreja nunca pode afastar os olhos do seu Senhor. Se você for num município que tem aqui em Minas, pertinho aqui, Catas Altas, muito bonito, vale a pena você ir lá com a sua família passear. Lá em Catas Altas você tem um bicame de pedra, que é uma construção de pedra muito grande, e ela servia como um aqueduto para a cidade de Catas Altas. Porém, é bicentenário e já não se usa há muitos anos, ele só tem uns 400 metros de bicame de pedra. Então o pessoal vai lá para tirar foto, para passear, para subir em cima do bicame. E quando você vai entrar no bicame, você tem um portal enorme de pedra. Então pensa num arco com pedras sobrepostas. E eu pesquisei, aquelas pedras não são cimentadas umas nas outras, elas só são colocadas uma em cima das outras. E a portal deve pesar entre 1 a 2 toneladas. Dá medo de passar em cima, embaixo, aliás. E eu fui pesquisar, por que esse portal não cai? Se as pedras só estão empilhadas uma em cima da outra. Bem, porque no meio do portal é colocada uma grande pedra, que é chamada de pedra de esquina, e todas as outras pedras são empilhadas e fazem força sobre essa pedra. A pilha de pedras de cá faz força para cá, e a pilha de pedra para cá faz força para cá, e a pedra que está no meio não permite que as pedras caiam, ela sustenta. Por isso Jesus é a pedra de esquina. A igreja sofreu com as heresias. A igreja sofreu com a teologia da prosperidade. A igreja sofreu com o pecado. A igreja sofreu e perdeu muito com a política. Mas a Bíblia continua dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque quem nos sustenta é a pedra angular, é a pedra principal, é o fundamento da igreja. E o fundamento da igreja, a doutrina dos apóstolos, é que Jesus Cristo é a pedra de esquina, é nele que nós estamos sustentados. Pastores vão passar, um dia vão ter que me substituir, pela minha idade ou pela morte. Um dia o Gabriel vai ter que ser substituído. Líderes vão embora. O apóstolo Paulo morreu, Pedro morreu, Tiago morreu. Por que a igreja continua? Porque ela não está edificada sobre nós, pastores. Ela não está edificada sobre a liderança. Pelo contrário, nós que temos que estar edificados em Cristo. É Ele que garante que essa igreja vai ter 15, 20, 30, 40, 50 anos. Porque toda a nossa força vai convergir sobre essa pedra principal, e ela não permite que o templo caia, que a construção seja destruída. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam em obedecer ao seu Senhor. A obediência gera vida. A obediência gera vida. Quando eu era criança, eu vivia um drama. A minha mãe era uma serva de Deus e me ensinou desde criancinha a palavra de Deus. O meu pai era um homem leviano. Quando eu ia com ele em algum lugar e ele queria alguma coisa, ele falava comigo: pega aquilo ali, enfia na calça e sai. Mas eu falava com ele: não, eu não vou fazer isso, porque eu queria obedecer a minha mãe e obedecer a palavra de Deus. Eu fiz uma escolha, por isso eu estou aqui, por causa da obediência ao meu Senhor. Você vai ter muitas ofertas. Deus falou com Moisés: sai do Egito, você, as mulheres, as crianças, os velhos, os animais, e vão prestar um culto para mim no deserto.
E o faraó falou: não, pode ir você, os homens, deixa as mulheres e os animais. Ele falou: não, ou vamos todos ou não vamos ninguém. Não, então vai vocês, tal, só deixa os animais. Não, a ordem de Deus foi expressa. A obediência nem sempre vai facilitar a sua vida, nem sempre vai ser confortável, e algumas vezes você vai ser inclusive prejudicado pela obediência diante dos homens, porque diante de Deus a obediência é um grande tesouro, é um grande galardão que Deus tem para a sua igreja, é a obediência. E o segundo ponto, a igreja perseverava na comunhão. Primeiro, a comunhão com o seu Senhor. 1 João capítulo 1, verso 3 vai dizer: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. A minha mãe teve um derrame daqueles terríveis, e o médico falou: olha, provavelmente ela não vai sobreviver. Nós podemos fazer uma cirurgia, extrair o sangue do cérebro, mas provavelmente ela não vai sobreviver. E eu visitando a minha mãe na UTI, e ela em coma. Durante o coma, eu só estava escutando aqueles aparelhos piscando e pensando quando que ela iria morrer. No meio do coma, a minha mãe soltou uma frase: o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. E voltou para o coma. Ali eu falei: não, daqui a pouco ela está normal, já é a mão de Deus. 3 dias depois o médico falou: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o organismo dela absorveu o sangue, não vai precisar fazer cirurgia. Mas 2 dias depois ela voltou do coma, falando perfeitamente, lembrando de tudo da mesma maneira que ela lembrava, e 60 dias depois ela reabilitou, está andando e vai na igreja normalmente. Mas se tem uma coisa, um traço do caráter da minha mãe, é a obediência. Ela obedeceu seus pais desde criança. Foi a única filha que nunca apanhou, porque obedecia em tudo. Obedeceu a Deus mesmo tendo um marido que foi cristão, que se desviou, que se tornou um tormento e que nos abandonou. Meu pai nos abandonou, nós éramos 5 crianças, com a minha mãe com 7 meses de gravidez, esperando o 6º. Até o dia de ganhar menino, ela numa máquina de costura daquelas que bate o pé, né? Essas elétricas não, para sustentar as crianças. E Deus a preservou por causa da obediência a Deus, por causa da comunhão com Deus, da comunhão com o seu Senhor. E nós também temos que perseverar, e a igreja do passado perseverava na comunhão uns com os outros. Está lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 24. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. A Bíblia vai dizer que nós temos que nos preferir em amor, desejar estarmos juntos. Jesus tinha tanta comunhão com seus discípulos que ele falou: olha, nunca mais eu vou beber do fruto da vide até aquele dia em que eu encontre vocês lá na glória. A Bíblia diz que ele, amando os seus discípulos, os amou até o fim, até as últimas consequências, e nós sabemos que a última consequência é a morte de cruz. E nós devemos nos amar uns aos outros, devemos nos respeitar uns aos outros, orar uns pelos outros. E eu vou te dizer que existem inúmeros versículos na Bíblia que repetem uns aos outros, uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros, as vossas necessidades. Eu abro mão do que eu tenho para te ajudar. É um com o outro.
é considerar a necessidade do outro mais importante do que a minha. É estender, às vezes, a minha fraqueza. Eu abro mão da minha fraqueza para ajudar outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam. Uma irmã da igreja, o marido abandonou 2 filhos e ela começou num processo de depressão profunda. E eu estava vendo a angústia crescer no coração dela. E eu falei, eu não vou esperar o culto da noite não. Na escola dominical mesmo eu interrompi e falei, irmã, vem aqui, fica aqui à frente. E tinha umas 30, 40 mulheres na igreja. Eu falei, eu não sei como, mas todas vocês vão ter que abraçar de uma vez só. Aí juntou aquelas 30, 40 irmãs em volta dela, abraçando, e começaram a orar, e começaram a interceder, e essa irmã começou a chorar, e quanto mais lágrimas saíam, mais o Espírito ia libertando o coração dela, daquela angústia, daquela tristeza, e a história dela mudou, e hoje ela é uma pessoa alegre, feliz, os filhos estão na igreja. Foi a comunhão. A comunhão. Eu fui policial durante 30 anos. E quando a gente fazia incursão em local escuro, apertado, muito perigoso, 5 ou 6 homens, cada um prendia no cinto de quem estava à frente e ia andando naquela fileira, a arma na mão e preso no companheiro. Eu dependia do companheiro para não cair no buraco, para não morrer, e ele dependia de mim. Está entendendo? A nossa força vem da nossa comunhão. Não enfrente os problemas sozinhos. Jesus falou, olha, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se isso não bastar, ele diz, levai as cargas uns dos outros. A nossa comunhão nos fortalece. Esse momento de estar na igreja, isso nos fortalece. Como é triste quando o pastor vai dirigir o culto e ele percebe que metade da igreja vem no domingo, a outra metade vem no outro domingo. Parece que até a igreja é brigada. Para o mundo reconhecer que Jesus Cristo veio, ele disse que vocês sejam um, para que o mundo reconheça que o Pai me enviou. O mundo, quando vê a nossa comunhão, isso é um testemunho da vinda de Cristo e da presença de Deus nessa terra. Nós falamos que o Espírito Santo é consolador, não é isso? E ele é consolador, mas quem que ele usa para consolar? O Espírito Santo já apareceu para você fisicamente no velório de um parente querido? Não. Ele apareceu através de um irmão que chegou lá, te deu um abraço e falou que o Senhor te console. Nós somos os instrumentos de Deus para o consolo, para a comunhão, para o socorro, para o auxílio, para o apoio. Por isso a importância da comunhão. Eles perseveravam também no partir do pão. Tudo que Jesus fazia tinha comida. A ceia do Senhor, a Páscoa, comida. Quando ele ressuscita, ele faz um churrasquinho de peixe para os discípulos comerem. Para os discípulos acreditarem que ele tinha ressuscitado, ele partiu o pão. E eles o reconheceram pelo partir do pão. Ele tinha um jeito todo especial de partir o pão. Ele falou, vocês me acusam de ser comilão. Porque Jesus gostava de comer. Comer juntos, gente, faz parte da comunhão. Nós mineiros entendemos bem isso, né? Eu fui na terra da minha esposa, acho que eu visitei umas 7 casas, tive que tomar 7 cafés e comer 7 pedaços de broa. E ai de chegar na casa de uma pessoa e não tomar um café com ela. Você não tem parte comigo se você não tomar um café na minha casa. Tem que ter, tem que ter. Eu sou professor da Jocum também, e eu visito as bases aí da Jocum no país inteiro. E um
missionário, que era missionário há muitos anos na Itália, me convidou para jantar com ele. E quando chegou lá, um prato de espaguete na moda italiana, com um molho muito maravilhoso, com queijo por cima muito maravilhoso. Só tem um problema, eu odeio espaguete. Mas eu não quis abrir mão da comunhão por causa da minha vontade. O que eu fiz? Comi o espaguete. Os cabelos do braço arrepiavam cada garfada. Mas valeu a pena, porque eu ia ferir aquele irmão se eu falasse que não comia espaguete. Ele ia se constranger. Por causa do amor a Cristo, por causa da comunhão, por causa do partir do pão, eu comi o espaguete. Eu já aviso antes para ninguém servir espaguete. Mas se alguém servir sem saber, eu vou comer. Por causa da comunhão. Comer juntos. Esse partir do pão também é atender a necessidade uns dos outros. Tem pessoas que passam por situação muito difícil em casa e às vezes não tem coragem de pedir uma cesta básica. Nós temos que estar atentos às necessidades das pessoas. Dividir o pão também é dividir o que Deus me deu, as posses financeiras que Deus me deu, com aquele que está passando por uma situação crítica. Um irmão da minha igreja sofreu um acidente de moto, teve uma fratura exposta. Ele, a esposa e 2 filhas. E qual que era a profissão dele? Uber moto. Ficou 3 a 4 meses até o osso voltar ao normal, até a INSS sair processo. O que nós fizemos? Assumimos as contas dele, a igreja assumiu, e durante 3 a 4 meses nós pagamos água, luz, fizemos compra. Por quê, irmãos? Partir do pão. Pode ser que amanhã eu vou precisar. Você ajuda hoje, pode ser que amanhã você precisa. Então essa igreja aqui, o texto vai dizer que eles repartiam os seus bens, que eles tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Estar juntos e ter tudo em comum. É estar juntos e tomar para si a necessidade do outro. É por isso que essa igreja era tão avivada. Eles partiam o pão, eles tinham comunhão. Jesus Cristo era o Senhor da igreja. E o texto vai dizer também que eles perseveravam nas orações. A minha igreja de origem é a Assembleia de Deus, apesar de eu ser batista há 40 anos. Mas eu me lembro, criancinha na Assembleia de Deus, que as irmãs chegavam 1 hora antes do culto, dobravam os joelhos e oravam. Eu me lembro que nós íamos para os montes orar. Nós tínhamos cultos de intercessão, cultos de oração. Para onde foram essas coisas? A importância, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos, muitos seus efeitos. Uma irmã professora, há 15 anos ela era só contratada e não conseguia passar em concurso público. Ela chegou para mim e falou: pastor, eu vou tentar o concurso agora, e o senhor, que é uma autoridade diante de Deus, vai orar por mim e eu vou passar. Eu, misericórdia, Senhor. Você deve confiar em Deus. Mas as pessoas nos têm como homens e mulheres de Deus. E eu ungi aquela irmã e eu clamei a Deus, falei: Senhor, tem misericórdia da vida dela. Não é por mim, não. Eu não tenho, se ela for reprovada, a responsabilidade não é minha, não. Mas eu quero que ela seja aprovada, e eu sei que o Senhor quer que ela seja aprovada, porque a Bíblia diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz, não pensamentos de mal, pensamentos para dar a vocês o fim que vocês desejam. E eu clamei de coração, falei: Senhor, tem misericórdia dessa moça, abençoa a vida dela. Passados 2 meses ela chegou para mim e falou: pastor, eu fui aprovada. Não foi a minha oração, foi a ação de Deus na vida dela.
mas nós temos a obrigação de interceder uns pelos outros, a orar uns pelos outros. Há um poder na oração, que não é o poder da oração, não é um poder de encantamento, é um poder que vem de uma ordem de Jesus. Ele disse: admoesto-te, lá em 1 Timóteo 2, a partir do verso 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, em ações de graças por todos os homens. É um mandamento de Deus. Uma senhora da minha igreja pediu para falar comigo e com a minha esposa no gabinete, e ela me contou os terríveis abusos que o marido dela fazia com ela, a opressão que aquele homem fazia com ela, o quanto ele pisava nela, ele diminuía aquela mulher. E uma mulher santa de Deus, temente a Deus, eu não consegui entender o motivo, e nós demos algumas orientações, e ela muito angustiada, e eu falei: eu quero orar por você, eu e minha esposa, mas eu não conseguia orar, eu só conseguia chorar, soluçar, e chorando, eu estava aos berros como se alguém tivesse morrido. Eu não sei porquê, mas aquele pranto, aquelas lágrimas que eu derramei, aquela mulher saiu do gabinete outra pessoa. Ela se tornou mais alegre, deixou os abusos do marido para lá e serve a Deus fielmente. Não é a sua oração, mas é a sua disposição em obedecer ao mandamento de Deus. Nós tivemos, né, Gabriel, um professor que era ateu, não sei se você vai lembrar disso. Professor de teologia ateu. Você acredita nisso? Eu tenho amigos que são pastores e são ateus. O pastoreado deles é profissional. Mas esse professor ateu, um aluno pediu, aliás, um aluno não, ele estava em outro estado. Chegou um rapaz para ele com o dedão amputado. Falou: pastor, eu quero que o senhor ore para mim, para Deus fazer aparecer um dedo de novo. Você consegue imaginar um ateu orando para Deus fazer um milagre? E ele impôs as mãos sobre o rapaz, e segundo ele orou assim: Deus, ajuda ele a não perder a fé quando ele vê que o dedo não apareceu. E ele orou pelo rapaz, e quando ele estava orando pelo rapaz, o rapaz deu um pulo, deu um grito, começou a pular cambalhota, e ele não entendeu nada. O rapaz: aqui, pastor, aqui. O dedo do rapaz cresceu de novo. Dom de maravilha. Um ateu orando. Agora imagina um justo orando. Imagina a igreja orando pelo bairro, pela nação, pelos líderes políticos. John Wesley mudou a história da Inglaterra com um grupo de estudantes orando pelo país. Então, qual que é a nossa missão como igreja? Qual que é a nossa estratégia como igreja? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o texto ainda vai dizer que em toda alma havia temor. Temor não é medo. Temor é um profundo respeito. Eu assisti uma palestra do Russell Shedd. Depois que terminou a palestra, eu fiquei imaginando como que eu ia me levantar para ir embora para casa. Porque as coisas que aquele homem falou com tanto amor, tinha tanto temor de Deus nas palavras dele. Hoje você vê pregador contando piada, brincando, falando de outras coisas que não são a palavra de Deus. Parece que as pessoas perderam o temor. E ele pregando a palavra, ele falando do seu Senhor, e você percebia quanta comunhão ele tinha com o seu Senhor. E a Bíblia diz que a comunhão, a intimidade com Deus é para aqueles que temem.
Temor é algo que tem que anteceder as suas ações. Sempre que você for tomar uma atitude, qualquer ação, primeiro vem o temor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Foi isso que Jesus falou. O temor do Senhor é o princípio de intimidade com Deus. E esse povo tinha um profundo temor, uma profunda intimidade com Deus, pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, pela fé, pelas orações, pela súplica, pelo temor, pela comunhão. Então essa é a estratégia que vai manter a igreja acesa a chama. Isso não impede que a igreja tenha estratégias, desde que a estratégia principal da igreja continue sendo Atos 2:42. Desde que o Senhor da igreja continue sendo Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos um minuto, vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos e te rendemos graças. Muito obrigado pela sua palavra. Aquilo que veio do homem caia por terra. Aquilo que veio do Senhor produza fruto a 30, 60 e a 100 no coração dos teus servos. E que em nome de Jesus essa igreja possa crescer na comunhão da doutrina dos apóstolos, na comunhão dos filhos de Deus, que ela possa crescer no partir do pão, que ela possa crescer nas orações e no temor do Senhor. Pois assim nós oramos, assim nós abençoamos essa igreja, sua liderança, seus membros, suas crianças, seus idosos, seus homens, suas mulheres, seus jovens. Que essa igreja continue sendo um luzeiro, um farol, Deus, em meio ao mar bravinho. Que eles possam continuar sendo sal, que eles possam continuar sendo luz na sua presença. Pois assim nós oramos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Gabriel. Glória a Deus. Nós estamos caminhando aqui para o fim e eu quero dar algumas informações. A primeira é que nós, quando fomos organizar esse momento, nós, assim, quando pensamos em ornamentação e fazer com que essa data fosse marcante para nós, eu pensei nos 15 anos. E assim, como estamos debutando como igreja, nós trouxemos algumas coisas assim para marcar essa data, esse tempo. E uma dessas coisas foi que nós trouxemos aquela cabine que está ali, ó. Talvez agora que você viu, eu tinha visto antes. Ali, irmãos, tem um profissional, tá ali, Deus te abençoe. Ele é um profissional que nós contratamos, e aquilo ali, irmãos, se chama Túnel Infinity. É um túnel que ali você olha pequenininho assim, parece que é infinito assim, o negócio ali. E tira umas fotos muito bonitas. E nós trouxemos para marcar esse tempo, para ser o momento de fotos ali, o momento para você registrar esse dia de hoje, tá bom? Vai ficar aqui hoje e vai ficar aqui amanhã. E assim, eu quero que você tire uma foto. A equipe, eles trouxeram um telefone para tirar foto e eles já vão fazer um arranjo para você postar nas suas redes sociais, escrito Igreja Batista Logos, 15 anos, é muito bonito. E eu quero que você faça isso. Marque esse momento, registre esse tempo. Amém? Primeira coisa. Segunda questão aqui é que são 9h14. Isso quer dizer que o culto, para o que eu programei, glória a Deus por isso, terminou 16 minutos antes. Então não vai embora correndo não, tá bom? Não vai embora correndo, dê um abraço ao seu irmão, tira umas fotos. Olha, você pode vir aqui tirar foto nesses painéis de Chile. Tira foto com seu irmão, tem esse tempo de comunhão.
Sei que às vezes a gente fica na igreja doido para acabar logo, para a gente ir embora, mas eu quero te fazer um apelo: não vai embora correndo hoje. Lá fora os irmãos prepararam, vai ter um pastel, que é uma das cantinas que nós estamos fazendo também para auxiliar na nossa construção. Então, pague um pastel para o seu irmão, coma um pastel, tá bom? Vai ter pastel com suco, pastel com refri, você escolhe lá, mas não vai embora correndo não. Lembre de vir aqui tirar uma foto. Ali, ó, nós fizemos um túnel de LED ali também, para marcar esse momento, irmãos. E para nós é muito importante que você não se esqueça do cuidado de Deus. Afinal de contas, estou encerrando, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Eu quero fazer uma menção aqui. Quero pedir todo mundo que é da missão Logos para ficar de pé. Só da missão, pessoal da missão. Pastor Vlad está ali, a Adri está ali. Pessoal da missão, fique de pé, por favor. Tem mais alguém aqui? O pastor Leme está ali, o Tutu está lá atrás. Isso, irmãos. Essa é a nossa igreja em Santo André. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus pela vida de vocês. Assim, ficamos muito felizes. Vocês são linha de frente, guerreiros do Senhor. E assim, eu fico muito, muito feliz de ter vocês aqui hoje. O Senhor continue abençoando a vida de vocês. Pastor Vlad, vem aqui dar uma palavrinha, que eu quero fazer essa oração para terminar, mas eu quero que o pastor Vlad, pode se acertar o pessoal da missão. Eu quero que o pastor Vlad cumprimente a igreja, mate a saudade dos irmãos, né, pastor Vlad? Por favor. Ainda bem que o pastor não é pego de surpresa, né? Glória a Deus. Amém, queridos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom, né, rever os irmãos. Que bom que eu vou receber um abraço aqui dos irmãos também. Vocês vão ser abraçados, amém? Em nome de Jesus. Né? Vai ter a fila da foto, vai ter a fila dos abraços também. Amém, querido? Mas é de uma imensa alegria poder fazer parte, né, querido, dessa história. Uma história que vem mudando, querido, a vida de muitas pessoas que têm passado por aqui. Não só nós que estamos aqui. Muitos já passaram, querido, vieram, estão em outros lugares e tiveram suas vidas transformadas. Então esse tempo que você está aqui, aproveite o máximo de Deus, amém? Aquilo que Deus está ministrando neste lugar, aproveite o máximo, não perde tempo não, porque temos sido edificados, amém, querido? Através da palavra de Deus, através da vida, querido, de pastores, através da Igreja Batista Logos, amém? Nós estamos ali no Santo André, mas, querido, é o mesmo Deus, e eu acho assim tão tremendo, querido, que a gente ter esse cuidado de preservar essa comunhão, essa unidade, simplicidade, amém, querido? A gente procura aplicar da mesma forma lá, essa simplicidade de um cuidar do outro, amém? E foi assim que eu fui recebido aqui, com cuidado, com carinho, com atenção. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? E eu quero dar uma salva de palmas para vocês, Igreja Batista Logos, tá? Senhor abençoe vocês, continue sendo firmes, abundantes na obra do Senhor. Aí, irmãos, eu quero te pedir para ficar de pé, irmãs, fiquem de pé. Amanhã, se Deus quiser, amanhã, duas informações para amanhã. Às 8h30 da manhã tem escola bíblica dominical, para quem ama a escola, a palavra. Amanhã tem escola bíblica às 8h30 da manhã aqui na igreja. E à noite, o nosso segundo culto, amanhã tem a distribuição do bolo. Bom, esse ano a pastora fez de um jeito diferente. Cada um vai levar um bolo para casa. Você vai levar um bolo para casa. Nós vamos amanhã cantar o nosso parabéns também. Então amanhã não falte do nosso culto, será um tempo precioso. Amém? Amém. Glória a Deus. Erga as suas mãos aí. Nós vamos ter esse momento de oração, de gratidão e de bênção sobre nós. Pastor Mezar, chega mais aqui, meu amigão.
abençoe nossas vidas. Ergue as suas mãos, vamos orar. Amém, pastor, nos abençoe aqui. Glória a Deus. Que esteja aqui amanhã em nome de Jesus. Amém. E assim terminar, não deixe de dar pelo menos 3 abraços. Amém. Que é bem esse irmão que está do seu lado, vai vir amanhã. Não perde a oportunidade hoje. Amém. Feche teus olhos, teus mãos. Pai, nós te agradecemos pela palavra ministrada pelo teu servo, palavra viva, eficaz. Deus, como é bom te ouvir, ó Deus, a voz do Senhor. E como foi simples na palavra, foi nos nossos corações. Pai, nós abençoamos a Igreja Batista Logos, abençoamos os nossos visitantes, abençoamos a missão de São André. Pai, todos que estão aqui nesta noite, vieram aqui receber do Senhor, o Senhor possa levar em paz para os nossos lares e continuar nos abençoando. E amanhã, ó Deus, será um dia melhor do que hoje, porque o Senhor tem preparado algo melhor para nós. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. E aplaude o Senhor e não deixe de abraçar seu irmão, meu filho.